A visão de Karl Marx. Karl Marx, ele vai estudar o trabalho também. O trabalho, em geral, é toda a atividade que relaciona a humanidade à natureza. Isto é, toda e qualquer atividade que primeiro pensamos e depois realizamos. O trabalho assalariado é uma atividade central para a perpetuação das relações sociais entre capitalistas e trabalhadores, e por consequência da exploração e dominação do trabalhador pelo capitalista. O Karl Marx ele vai dedicar os estudos principalmente à questão do trabalho assalariado, principalmente ao capitalismo mesmo e às relações de trabalho assalariado, ok? A divisão em classes sociais constitui-se com base na retirada pela burguesia dos meios de produção, seriam terra, ferramenta, animais, dos pequenos produtores livres. Com isso, formaram-se as classes capitalista e o proletariado. Classes fundamentais do capitalismo. A produção dessa divisão social se dá com base na exploração do trabalho assalariado que o trabalhador vende para o capitalista em troca de um salário. Para o Marx, as classes sociais elas vão começar a existir de uma luta de classe, quando a burguesia ela tira de uma luta histórica, quando ela tira os meios de produção dos pequenos produtores, então eles vão se sentir obrigados a trabalhar para os capitalistas. Então, dentro dessa retirada da burguesia e no capitalismo, acaba se gerando duas classes, que é o capitalista, o burguês, e o proletariado, que é o trabalhador. Onde o capitalista ele vai comprar o trabalho do trabalhador e o trabalhador vende a força de trabalho para o capitalista, porque ele é obrigado a vender, porque ele não tem os meios de produção. Quem vai ter os meios de produção vai ser o capitalista. Tem uma charge para vocês que é uma espécie de ironia, né? Dia do Trabalhador. Parabéns, trabalhador. É uma charge que faz um questionamento sobre o trabalhador, que ele realiza o trabalho, tá ali a faixa e tudo, porém o reconhecimento mesmo que deveria vir, ele não acontece, que é o que nós vamos ver aqui. Com a questão da retirada dos meios de produção do trabalhador, ele vai ser obrigado a vender a sua força de trabalho, né, para o capitalista. O Marx ele estuda dentro do contexto das relações de trabalho assalariado 3 temazinhos: força de trabalho, alienação e mais-valia. Força de trabalho, segundo Karl Marx, é quando o capitalista paga pela atividade desenvolvida numa empresa. Quando o capitalista paga pela atividade desenvolvida numa empresa ou indústria em um mês, o que ele está pagando? Por exemplo, se um grupo de trabalhadores está empregado em um ramo da construção e seus trabalhos, né? O capitalista não terá lucro. Isso quer dizer que o capitalista paga a força de trabalho, que é a capacidade de trabalho, e não o todo. Ele não paga o trabalho realizado naquele período, o resultado do trabalho. Alienação. Quando recebo meu salário mensal, acredito que estou sendo pago pelo total de meu trabalho. Isso é alienação. Mas, na verdade, esse salário representa apenas uma parcela do trabalho que desenvolvi durante o mês. Marx entende que nessa relação de troca há uma aparência. Ganho pelo meu trabalho. Isso é o que parece, né? E algo oculto, que não aparece. Ganho apenas por parte do meu trabalho. Essa ocultação de ganho apenas por parte do meu trabalho é o que ele chama de alienação. É quando eu acredito que eu estou recebendo pelo que eu fiz no todo, mas na verdade eu estou ganhando apenas por parte do que eu fiz. Mais-valia é o termo que explica as relações de apropriação de trabalho como um controle e o pagamento de apenas uma parte dele.
Na economia marxista, mais-valia é a diferença entre o valor que o trabalhador produz e o seu salário. O salário equivale a apenas uma parte do que é produzido pelo trabalhador e o restante é chamado de mais-valia. É a mais-valia que é apropriada pelo capitalista. Por exemplo, em um mês, uma montadora produz 100 automóveis, mas ela não paga o valor dos 100 carros para os trabalhadores. Ela paga apenas uma parte desse valor. A outra parte é lucro do capitalista. É mais-valia. Eu trouxe para vocês uma charge para exemplificar esses três tópicos estudados por Marx: força de trabalho, alienação e mais-valia. Vamos acompanhar aqui com o mouse. O que disse a este homem? Que trabalhasse mais depressa. Quanto lhe paga? R$20 por dia. Aonde vai buscar o dinheiro para lhe pagar? Vendo a mercadoria. E quem fez a mercadoria? Ele. E quanta mercadoria ele produz por dia? No valor de R$240. Então, não é você quem lhe paga, mas é ele que lhe paga R$220 por dia para que lhe diga que trabalhe mais depressa. Mas eu sou o proprietário da máquina. E como conseguiu essas máquinas? Vendi a mercadoria e comprei as máquinas. E quem fez a mercadoria? Cuidado, eles não podem ouvir. Bem no finalzinho da frase aqui, cuidado, eles não podem ouvir. É isso que o Marx chama de alienação, né? O ganho oculto. O trabalhador acha que ele está ganhando pelo o todo, pelo que ele produziu, mas na verdade ele está produzindo e ganhando só uma parte do que ele produziu. Isso vai acontecer em todas as profissões, que é a crítica do capital, a crítica do Karl Marx feita ao capitalismo, ok? Então eu espero que tenha dado para compreender um pouquinho sobre os três autores. Todos eles estudaram o trabalho e